Olá, amiga! Tudo bem? Sou Fabiana Freitas e no vídeo de hoje eu vim trazer para você uma das coisas que muita gente tem me perguntado sobre como fazer, como passar, né, a tinta base com o rolinho, né, com os nossos amiguinhos aqui nas peças de artesanato. Porque muitas vezes as pessoas ficam com dúvida ou ficam com medo, ou fica com excesso de tinta, ou pouca tinta, ou demora muito para fazer, ou fica um acabamento grosseiro. Então, no vídeo de hoje eu quero ensinar para você como fazer um fundo bem legal, super lisinho, super bacana para sua peça e receber as outras pinturas e um acabamento super legal na sua peça, tá bom? Mas antes disso, não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário e inscreva-se no canal, tá bom? Ative as notificações que eu vou ficar bem feliz de você estar acompanhando aí os vídeos da semana, tá bom? Um beijo grande e eu aguardo você lá na próxima aula. Bom, então vamos aqui para a nossa aula, tá? Eu coloquei uma peça, essa aqui é uma peça em MDF, ela é bem lisinha, tá? O MDF, a diferença de um MDF para um pinus, outro tipo de madeira, né? Que o MDF é um material mais, ele é prensado, né? A forma como ele é feito é diferente. Vamos dizer que é um material mais reaproveitável, né? E aí surgiu esse material que é o MDF, que ele sai até inclusive mais em conta, né, do que os outros, é mais leve e tudo, tem todas essas vantagens. Mas enfim, aqui eu tô utilizando então essa peça, que é uma peça qualquer, né, com formato de tábua de carne, mas é só mesmo para vocês poderem ver como é que eu faço. Eu utilizo tinta de parede, que aqui no meu potinho tá até sujinho, coitado. Eu utilizo tinta da Coral Decora, tá? Essa tinta de parede mesmo. Ou você pode utilizar também a tinta base acrílica da Acrylex, tá? Para passar no seu artesanato também. Eu sempre usei tinta de parede, por isso eu vou mostrar para você nessa tinta. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre tintas, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui uma quantidade, né, de tinta. Uma dica que eu dou, às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, não, para que você fica colocando numa bandeja para depois passar para madeira? Nossa, maior trabalho. Você pode até pegar, despejar aqui direto na peça e passar. Só que, se você não tem experiência com a quantidade de tinta, você vai fazer uma meleca. Porque, de repente, você coloca uma quantidade exagerada aqui, quando você for espalhar com o rolinho, a tinta ela vai sair de alguma forma, obviamente, né? E vai ficar grossa, e você vai ficar tentando fazer com que ela caiba naquele espaço e vai acabar passando de forma grosseira. Quando você secar, ela vai craquelar e vai ficar cheia de grumo, fica muito feio. Então, eu aconselho, coloque sempre numa bandejinha, tá? Se você não tem experiência, obviamente você tem experiência, você não precisa disso, você pode fazer, e até porque eu acredito que você já saiba fazer um fundo super bem. Então, você coloca aqui na bandejinha, e há uma diferença, gente, uma dica no rolinho. Por que acontece? Nós vamos utilizar um rolinho de espuma, tá? Você pode utilizar esse rolinho de espuma que você encontra em casa de material para construção, artesanato, vários, até mercado você encontra. Você pode utilizar este rolinho, esse daqui, ele é bem pequenininho, então é mais para uma peça menor ou para cantinhos de caixa. Por exemplo, eu tenho essa peça aqui para passar nesses cantinhos. Claro que esse meu cantinho aqui, ele tá bem pequeno, né? Então, assim, a altura dele é baixa, mas se fosse uma caixa, para você passar assim por dentro é mais fácil, tá bom? Ou esse outro rolinho aqui, também de espuma, que é chamado mini rolinho ou rolinho pigmeu, tá? Ele também serve para passar em peças menores, tá? Às vezes tem pessoas que gostam mais dele, se adaptam melhor a ele.
Eu vou utilizar este aqui, tá bom? Esse até é da Tigre, rolinho de espuma, ele é muito bom. Enfim, coloquei minha tinta aqui. Quando eu for pegar essa tinta, tem uma diferença. Às vezes, o que acontece? A pessoa pega e bate assim dentro da tinta. Ela faz assim, ó. Ou então ela pega, bate aqui e vem pra cá. Obviamente, quando eu for rolar esse rolinho, como ele vai ter tinta aqui e aqui não tem, ele vai ficar cheio de marcas, tá? Então, isso não é bom também. Então, o que que eu faço? Pega aqui, ó, você vai pegar o seu rolinho, tá? E faça isso, ó. Você vai colocando da ponta para fora aqui, do meio para fora, vamos dizer assim. Observe que o rolinho, ele tem que estar inteirinho com tinta, tá? Observa que aqui, ó, ele tá sem, tá vendo? Nesses pedaços. Essas falhas vão se repetir na minha peça. Então, o que que eu faço? Aos pouquinhos, eu vou rolando. Se tiver algum gruminho, você tira, tá? Aos pouquinhos, eu vou rolando isso aqui, até que eu veja que o rolinho está completamente coberto, gente, mas não com excesso. Porque se eu enfiar, perceba que ainda sobrou tinta aqui. Se eu enfiar com tudo aqui e ficar rodando aqui, né, rolando o rolinho, obviamente que ele vai cobrir tudo. Mas quando eu vir para a peça, ele vai estar encharcado de tinta. Então, não faça isso. Outra coisa, quando você for, até esqueci de explicar isso, pegar a tinta, você vai fazer a seguinte coisa. Vou até parar um pouquinho aqui para mostrar para você. Você vai pegar um pouquinho de água, ó, hidrata esse rolinho, tá vendo? Você passa na sua mão e hidrata o rolinho assim. Lógico que as suas mãos têm que estar limpas, tá? De preferência sem creme, né? Porque acaba aqui enchendo o rolinho. Sem gordura. Então, você passou aqui, hidratou o seu rolinho, para você poder usar aqui, tá bom? Porque que acontece? Se você deixa também o rolinho seco e vem com ele na tinta, ele começa a grudar inteirinho aqui, ó, na peça, na espuma, e você vai ter, obviamente, uma durabilidade bem menor do seu rolinho, tá bom? Então, nós vamos... Aí, esse aqui já estava hidratado, tá? É um rolinho que já estava hidratado. Porque às vezes a pessoa enfia dentro da água. Coloca assim dentro da água, aí vai apertando aquele tanto de água dentro do rolinho. Quando você passar, ele vira uma bagunça. Então, é sempre bem pouquinho. Então, aqui, ó, estiquei a tinta, tá? Eu sempre falo esticar, tá, gente? Então, esse é o meu termo. Estico a tinta aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou passar de maneira leve e firme em cima da peça. Olha, espalhando. Veja que a tinta tá fininha, mas ela tem no rolinho todo, tá vendo? Eu vou espalhar aqui. Não pode, gente, apertar, porque olha se eu apertar o rolinho. Eu coloco e tiro, tá vendo? É onde acontece muitas vezes as pessoas falam, nossa, tem que passar 20 vezes para cobrir, né? Mas não é, porque ela aperta demais o rolinho. Então, é com firmeza, né? É firme, mas com leveza. Porque daí, ó, quando eu passar, eu vou esticar toda aqui a peça, né? A pintura, ó. Sem problema nenhum, tá vendo? Ó. Passo aqui. Cobrir totalmente. Olha, do jeito que tô passando, perceba que ele fica bem lisinho, tá vendo, ó? Até vou colocar mais de perto para você ver. Ó, veja só. As bolinhas, elas ficam uniformes e bem lisinhas, porque eu espalhei inteira. Como é com rolinho, gente, pode passar em todos os sentidos, tá? Se fosse pincel, né? Você teria que realmente passar num sentido só. Mas com rolinho em todos os sentidos, tá?
Muitas vezes as pessoas passam também, utilizam, por exemplo, um pincel e rolinho. Só que o pincel e rolinho tem um problema. Às vezes você pega com pincel, passa e depois estica com rolinho. Mas, gente, imagina o trabalho disso. Se você pegar uma peça gigante, por exemplo, ou uma peça maior, o tempo que você está passando com o pincel, esticando com o rolinho, passando com o pincel, esticando com o rolinho. Então, eu acho que o tempo da gente é um ativo mais precioso que a gente tem, né, gente? A gente precisa do nosso tempo, hoje com o nosso tempo reduzido, a gente precisa de coisa mais prática, né? Então, essa forma de passar, você vai ver que ele fica bem certinho, bem lisinho e você não vai ter problemas em deixar a peça lisinha. Vou secar aqui. Bom, passei aqui, tá? A peça, evitem se a peça estiver muito quente, vire passar outra vez, porque às vezes ela pode ficar mais grossa, tá? Então eu passei, você pode notar que tá bem lisinho. Eu vou novamente aqui, ó, preparo bem. Isso aqui, gente, no início parece ser, fala, nossa, um negócio trabalhoso, mas depois que você que você acostuma, se torna meio que automático o negócio, tá? Então eu vou passar aqui novamente, ó, com firmeza e leveza, tá vendo, ó? Eu vou espalhar bonitinho aqui, ó. Pode ver que o rolinho, ele vai assim com bastante precisão, né? No caso aqui. Claro que isso também, né, gente, tem a ver com prática, tá? Então, não fiquem aí pensando que tudo é rápido e que aliás, que tudo tem que ser rápido, né? Então, ó, tá vendo que eu passei? Depois eu posso vir que eu passei essa camada com o próprio rolinho alisando de maneira bem de levinho, assim, quase que só encostando ele aqui, ó, eu venho alisando essa pintura, tá? Daí, depois que eu passei, né, toda essa parte do fundo, eu lixo depois, tá? No caso, quando é um fundo base, tá bom? Eu passo, depois que eu já passei todas as demãos, aí eu venho e passo aqui, e venho com a lixa. A não ser quando você for fazer um fundo escuro, com uma tinta escura. A tinta escura você passa primeiro a demão, seca, lixa e depois você passa as outras, tá? Pra ela não ficar assim manchada, como dizia minha avó, pra não ficar russa, sabe? Aquela meio assim, aparência de velha, né? Então a gente precisa passar antes, tá bom? Quando eu for lixar, de preferência movimento circular, para que a pintura fique sedosa, ela fique uma pintura bem lisinha, tá bom? Ó. Aí, ó, um fundo super lisinho, tá vendo? Se você observar. Outra coisa, precisa passar, terminou? Depois que você lixou, sempre passe um paninho úmido para tirar aquele pó, tá? Porque, ó, fica pozinho para não interferir na sua pintura, porque mancha com a tinta a hora que você estiver passando, né? Que você for fazer o trabalho aqui em cima, pode ficar manchado por causa do pó, tá? Então tem que tirar. E aí, gente, é o seguinte, quando você estiver utilizando essa tinta, Fabiana, qual é a textura da tinta?
A minha tinta, ela fica de um jeito assim, ó. Vou abrir pra você ver. Nesse ponto aqui, ó. Qual é o ponto da tinta? Este ponto aqui, ó. Que ela cai fazendo as camadinhas, tá vendo? Eu digo que é de um mousse desandado, tá? Porque o mousse desandado, ele fica assim, né? Nem lá, nem cá. Então, ela fica numa textura bem... Ela fica um visco, sabe? Mas não muito, porque se for aquela tinta grossa... O que vai acontecer? Quando você estiver espalhando essa tinta aqui, ela vai dar problema, ela vai ficar cheia de caroço, ou ela não vai espalhar aqui, ela vai ficar grossa e vai formar uma... Como é que fala? Vai formar uma crosta aqui em cima, onde acontece de ficar aquelas bolinhas marcadas, ou faz aquele craquelê em cima, em alguns pontos, né? Então não fica legal o acabamento. Então nessa textura aqui... Tá? Eu vou até mostrar. Ó, esse ponto aqui, ó, que ela dá essa demoradinha para cair, tá vendo? Esse aqui é o ponto da tinta. Eu utilizo essa, né, de parede, essa da Coral, porque ela já vem nesse ponto, tá? No caso, esta base, tá, gente? Que é a Decora ou a 3 em 1, vem nesta base, que é o acrílico premium. Se você utilizar, tem umas outras bases que até são mais em conta da marca, que elas são grossas, são duras, essa não é legal, fica manchado, fica esquisita. Então sempre utilize a base da tinta, essa questão da base dela é muito importante. Tá vendo? Quando ela vem aqui, você fala assim, olha, eu quero, né, digamos, o acrílico premium, então esse daqui ele já tem uma base diferenciada das outras tintas que é a mesma marca. Tá? E também, por exemplo, essa daqui da Acrylex, a base dela é uma base que tá certinha, ela tá a mesma textura dessa daqui, tá bom? Então pode utilizar também. Tem marcas que a diferença são os espessantes, que é utilizado para elas ficarem ou mais durinha ou mais soltinhas, entendeu? Então é bom você sempre observar isso, se a tinta ela não é grossa. E, gente, não adianta, é só testando, tá? Tem pessoas que se adaptam melhor com a tinta mais grossa, com a tinta mais fina. Então, assim, eu estou passando para você o que para mim foi melhor, tá? O que eu utilizo aqui, o que eu uso para as minhas alunas, tá? É o que eu tô passando para você aqui. Se você tiver um outro jeito de passar e tá dando certo, ótimo! Fique com ele, tá bom? Aqui é só uma sugestão, não tô obrigando ninguém aqui, nem criticando ninguém a fazer, porque esse jeito tá errado, da fulana, da beltrana, não estou dizendo nada disso, tá? Eu só tô falando do meu jeito, o meu jeito é este, tá bom? E é um jeito que funciona também, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então sempre lembre disso, tá? De utilizar rolinhos de espuma, lixa. É importante a lixinha, eu utilizei aqui uma lixa número 800, mas para você dar esse acabamento bem lisinho, a 800 é ótima e a 400 também. Se a sua madeira embaixo for mais grossa, então uma lixa um pouco mais baixa, por exemplo, a 280, a 400, tá? Para ela poder tirar bem as marquinhas aqui, ok? E, obviamente, se você for passar numa caixa, por dentro de uma caixa, você utilize sempre o pincel passando assim nas bordinhas, ó. Tá? Você vai pegar aqui, ó. Passe primeiro. Olha, nas bordinhas aqui dentro, tá? Ó. Vem com o pincel, a tinta aqui. E depois você passa o seu rolinho aqui, ó. Porque nessas bordinhas, né, eles não vão entrar. Então, você vai utilizar o rolinho aqui, tá? Ele vai preencher aqui, certo? Mas isso já é para um outro vídeo, né, gente? Que daí já é a parte de caixa, já é outra história. Mas essa é a dica dessa semana. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com os fundos, tá bom? Se você tiver alguma dúvida em relação a tintas, você pode
Me manda mensagem, manda lá no direct que eu estarei respondendo, tá bom? Que eu posso te ajudar, ok? E é isso, minha gente. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo. Espero que tenha feito, que tenha ajudado você aí nas suas dúvidas, tá bom? Um beijo grande e espero você no próximo vídeo, tá bom? Beijão! E assim chegamos ao final de mais um vídeo dessa aula super simples e descomplicada, mas que faz uma diferença danada aí na nossa pintura, não é mesmo? Então, eu espero você para a próxima semana e eu espero que tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado bastante aí, mas é claro, só vai melhorar se você praticar, tá bom? Então não tenha medo, pratique aí em pedaços de placa, em coisas aí que você possa fazer, que você possa praticar, né? O que você aprendeu aqui, tá bom? Então, eu espero você para a próxima aula. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas aí para ajudar o canal, tá bom? A crescer. E inscreva-se no canal, que eu vou gostar bastante, tá bom? Até a próxima semana, na nossa próxima aula. Um beijo grande!